Esse podcast é apresentado pela Copastur. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Bruna Valúrcio, junto com a Fabiana John, e nós juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade os nossos valores e cultura. Tripulantes, microfones em automático. Quando nasce um bebê, também nasce uma mãe? Quantas vezes você ouviu essa frase? Certamente nasce uma nova mulher diante de uma avalanche de informações, tarefas, mudanças no cotidiano, noites mal dormidas, incertezas, mas também muito afeto. Ser mãe, sem dúvida, é uma das relações mais complexas e profundas que existe e que é construída diariamente. A família tem um enorme papel nesse novo momento, ou pelo menos deveria, e vem passando por diversas transformações ao longo do tempo. Infelizmente, o retrato realista do novo ambiente familiar é bem diferente do que se espera. De acordo com o IBGE, cerca de 11 milhões de brasileiras são mães solo e assumem uma jornada tripla, que conta com atividades domésticas, a criação dos filhos e o papel de gestora da casa. Mãe solo, mãe preta, mãe atípica, mãe periférica, mãe de pessoas trans, mãe por produção independente. Quando falamos em formas de maternar, as alegrias e desafios estão inclusos no combo. Mas devemos considerar também a variedade de realidades, seja pelo recorte de classe, raça, composição familiar e outros. Histórias tão singulares com apenas uma coisa em comum, o peso e o amor de ser mãe. Podemos dizer que o Dia das Mães, além de uma data comercial, é uma das mais emblemáticas da nossa cultura. E para homenagear e dar vez às diversas vozes da maternidade, vamos falar sobre a dor e a delícia que este papel traz. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Nós, mães, somos verdadeiras leoas. Geramos, nos doamos e defendemos nossos filhotes contra todas as injustiças. Nosso maior sonho é ver nossas crianças se tornarem pessoas livres de qualquer tipo de preconceito. Mas para que esse desejo se torne realidade, desde cedo precisamos estimular o diálogo e a reflexão sobre a importância de respeitar as diferenças. Nossas convidadas de hoje são mulheres especiais, exemplos de resistência e coragem. Tenho certeza de que você vai se emocionar. Então, vamos conhecê-las. Bruna, conta pra gente que tipo de passageira você é. Oi, Fabi, tudo bem? Bom, eu sou a Bruna, eu sou uma passageira de 37 anos, casada, 2 filhos, um de 8 anos e outro de 4 meses, recente, bem pequenininho. Acabei de voltar da licença maternidade, sou profissional de eventos, e apresentadora também aqui do podcast, do Saída de Emergência. Show, muito bem-vinda. Que tipo de passageira é você, Milena Murno? Eu sou uma passageira mãe do Pedro, de 5 anos, mãe por produção independente, então eu sou mãe solo por produção independente. Eu sou jornalista e eu sou muito feliz e muito realizada com a minha maternidade, com a minha forma de realizar meu sonho, né, de maternar, e estou aí muito feliz com a possibilidade de dividir com outras mulheres a minha história, que é uma história que pode inspirar outras pessoas e outras mulheres a buscarem também os seus sonhos. Depois eu vou contar um pouquinho aqui, mas é mais ou menos o que eu penso, como eu posso contribuir outras mulheres a vivenciarem e a irem atrás dos seus desejos, dos seus sonhos de maternidade. Muito bem-vinda. Caterine, que tipo de passageira é você? Oi, boa tarde a todos.
Bom, eu sou uma passageira que hoje tenho 47 anos, mãe de Dudu, de 16 anos, um adolescente trans, está atravessando aí todos os desafios que vocês com certeza vão ouvir os detalhes nos próximos minutos. Sou psicóloga, também sou gerente de segurança e estou aqui super feliz por poder trazer um pouco da história da construção dessa relação. Legal. Meninas, sejam bem-vindas. Vamos começar então o nosso bate-papo, né? A gente fala entrevista, mas é mais um bate-papo e como a gente falou nos bastidores, esse tema de maternidade ele rende bastante, né? E aqui com certeza nós temos grandes histórias, né? Que sem dúvida alguma vai motivar essas mães e vai inspirar muitas mães também, e muitas pessoas, não somente as mães, né? Mas a história de vocês com certeza é inspiradora e a gente vai contar um pouquinho aqui. Bom, vamos começar então com a Milena. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber por que que você decidiu ser mãe solo, né? E como, por produção independente, pra você contar um pouquinho pra gente. E como que a sua família reagiu a essa decisão, né? No meio do caminho você pensou em desistir? Como é que conta pra gente? Então, quando a gente busca a produção independente, na verdade não existe nenhuma mulher que pensa em não casar, em não constituir família, em não ter filhos com o marido, enfim. É aquela família que a gente idealiza desde pequenininha. Mas aí a vida, às vezes, vai levando a gente para alguns caminhos que não são os que a gente idealizou ali, aquele conto de fada que a Disney mostra o tempo todo, e você se vê diante de algumas dificuldades, e você se vê diante de alguns momentos de decisão. Então, eu nunca pensei em ser mãe por produção independente. Isso é uma coisa que eu fui amadurecendo com o tempo, dentro das minhas possibilidades, porque aos 35 anos eu descobri um início de uma menopausa precoce, começo de uma falência ovariana. E eu era solteira, então eu não tinha um parceiro, e aí eu nunca me vi sem ser mãe, passar por essa vida sem ter a oportunidade de ser mãe. Não importava como seria, mas eu queria ser mãe. E aí eu fui amadurecendo a ideia diante de todos os diagnósticos, sofri muito durante quase 5 anos. O que eu vou fazer, como eu vou conduzir esse tratamento, por qual caminho eu vou. Então, ficava porque quando você descobre uma falência ovariana muito cedo, você não tem filhos, e você tem um desejo imenso de ser mãe, você entra num luto profundo, diário e profundo. Então, eu busquei muitos especialistas, mas muitos mesmo, que não davam aquela devida atenção para o sonho que eu tinha. Então, era assim, olha, você vai fazer esse tratamento, esse, o valor é esse, tchau. E aí aquilo me causava uma angústia enorme, e sempre me causando uma angústia enorme, eu chorava muito, eu tentava entender como é que seria essa possibilidade, não vou ter filho, vou adotar, vou ficar sem mesmo. Então, assim, você passa por vários processos até você amadurecer o teu desejo de ser mãe por produção independente. Porque quando a gente vira mãe por produção independente, ou quando a gente bate o martelo, você toma as rédeas da tua vida. Porque vai ser você, é uma decisão difícil, e você precisa ter o apoio da tua família, porque a tua família vai ser a tua rede de apoio. Então, tudo isso eu não faria se eu não tivesse meu pai e a minha mãe me apoiando nessa decisão. Então, para mim, o essencial de toda a decisão, de todo o processo de amadurecimento é rede de apoio, estar comigo em todos os momentos. E que bom que deu certo, e depois eu vou contar um pouquinho de como foi a chegada do Pedro, mas é mais ou menos o que eu mais gosto de contar é que a gente não toma uma decisão de ser mãe por produção independente sozinha. A gente toma uma decisão com uma rede de apoio, com uma família que apoia. Com certeza. E fora que um procedimento, além de doloroso, tanto psicologicamente quanto fisicamente, por conta é, dessa, dessa carga grande de hormônios, Exato. né? Também um procedimento caríssimo, né?
caríssimo, não só no bolso, porque você joga no escuro. Você investe uma boa grana que você não sabe se vai ter o retorno. né? Então, você não sabe se vai gerar o resultado final vai ser uma gestação ou não. Então, Uhum. assim, você tem que arriscar. É uma carga emocional enorme, porque você tem ali todas as suas expectativas, uma carga hormonal muito Hormonal. grande. Então, te dá aí algumas variações de humor, de medos, então vem um monte de coisa à tona. E a financeira, obviamente, você gasta um dinheiro ali que, óbvio, que se resulta numa gestação, dinheiro mais bem gasto da tua vida. Mas Uhum. muitas não passam por isso. É. Então, muitas têm que fazer mais de uma vez e é muito dinheiro, então é muito complicado todo o processo. E gera uma frustração também, né? Uma possível Exato, frustração dependendo do resultado daquilo. exato. E, Catarine, agora vamos passar a bola para a Catarine. Como que você soube que seu filho queria fazer essa transição, né? E como que você se descobriu como uma mãe de uma pessoa trans, né? Como que é o diálogo de vocês sobre isso? Nossa, isso tem pouco tempo, é tudo muito recente para nós aqui também. A gente teve a primeira etapa, quando nós voltamos de Portugal, a gente percebeu lá em Portugal uma mudança de comportamento em Du, que de nascimento é Maria Eduarda, e a gente percebeu que estava havendo uma introspecção muito grande, por isso a gente resolveu voltar, a gente atribuiu que talvez fosse algo ligado à questão da socialização, a dificuldade de adaptação, ou até a pandemia, que nós passamos um bom período da pandemia lá, e nós retornamos. Nesse retorno, já na escola, né, no Brasil, começou a haver, lógico, né, relacionamento com as pessoas, com a sala de aula e tal, e alguns assuntos iam sendo trazidos para a gente com naturalidade, como sempre foi. A gente sempre teve uma relação super bacana. Eu, Du e meu esposo, né, o pai de Du, a gente sempre teve uma relação ótima e os assuntos sempre fluíam muito bem. Em determinado momento, eu senti que Du queria falar algo, mas estava com uma certa dificuldade, desconfortável, né, para falar. Eu falei, minha filha, fica à vontade para você falar o que você quer dizer, seja lá o que for, a gente está aqui com você. Ai, mãe, ai, mãe, ai, mãe. E aí veio primeiro a colocação de que eu acho que gosto de meninas. Aí eu falei, é só isso que tem para falar? Está tão tensa, eu achei que era alguma coisa mais grave, né? Não é só isso. Então, ótimo, fique tranquila, não se preocupe. Isso não muda nada de quem você é, do que a gente sente por você. Fique super tranquila. E foi um momento muito bacana, que a gente se conectou ainda mais profundamente. Sempre foi uma relação maravilhosa e foi muito revelador como é que a gente acha que a gente ama alguém e a gente descobre que a gente pode amar mais. Pela coragem, pela entrega, né? Com tão pouca idade. Isso foi um pouquinho antes de fazer 15 anos. E Du fez 16 agora. E aí, logo, alguns meses depois, nós estávamos fazendo um acompanhamento terapêutico, eu e meu marido, que a gente sempre fez, e tínhamos uma atividade para realizar em casa, que era uma carta para os filhos que nós não tínhamos conseguido dar vida. Nós tivemos 3 gestações, depois dos meus 42 anos, e nós perdemos os 3 bebês. Então, tinha um ritual de celebração e de despedida, né, a esses filhos. E nós estávamos fazendo uma carta para eles, colocando os nomes deles, que era uma atividade da nossa terapia. E aí Du chegou e falou, vocês estão fazendo o quê? E a gente falou o que a gente estava fazendo. Falou, quais os nomes que vocês deram? E a gente falou os nomes. E aí ele falou, eu também queria falar algo para vocês. E aí a gente falou, fala, minha filha. Eu me sinto como um menino. Eu me identifico como um menino. Aí eu falei, fala mais pra gente disso, que é novo. Falou, então, vocês falaram dos nomes e eu fiquei pensando, por que ninguém se chama o nome do meu pai? Que é Igor. Aí eu falei, poxa, a gente não pensou nisso, né, amor, de botar nenhum dos filhos Igor Júnior. Então eu gostaria de ser Igor Eduardo Júnior. Aí eu
A gente ficou assim, acolheu ele, óbvio, né? Abraçamos, mas ainda naquele momento, muito emocionados, porque simbolicamente a gente estava fazendo um fechamento de um ciclo de 3 gestações, e talvez aquilo tenha trazido uma leveza para Dulce sentir a vontade para falar isso, né? E a gente sabe, eu sou psicóloga, terapeuta, e sei o quanto isso tem todo um processo sistêmico, uma ordem sistêmica que se estabelece quando você faz uma liberação desse tipo dentro do ambiente familiar. Então foi um momento muito emocionante para a gente. A gente se abraçou os 3 ali na varanda, e naquele momento ali, Du disse pra gente assim, eu me sinto muito amada. Foi muito bonito. Eu fiquei emocionada, porque eu sei o quanto tem muitos adolescentes sofrendo com isso, sabe? Por não terem apoio. E Du fala com muita recorrência, assim, que se sente agraciado por ter a gente tão próximo, a gente tão, com tanta naturalidade, com tanto amor, com tanto acolhimento, com tanto orgulho pela coragem. Eu já amava antes, já admirava antes a personalidade, o caráter, o bom senso, todas as habilidades que Du demonstra. Nesse dia, eu tirei o chapéu real, assim, tipo, que filho, sabe? Com certeza. Foi muito bonito, muito bonito. E o reforço vem vindo, né? Os desafios são constantes, a gente tem muitas etapas depois desse momento que estão se desenhando e a gente vai construindo junto. Mas o primeiro momento foi esse. Essa foi a revelação, o jeito que a gente entendeu que era a melhor maneira de expressar o apoio, o amor, o respeito a um caminho que não é uma escolha, como eu aprendi com Du me contando, não é uma escolha, minha mãe. É uma jornada que não é escolhida. Quem escolheria de sã consciência uma jornada tão difícil, né? Exato. Então, eu entendi, e eu corrijo sempre a minha fala, quando eu penso ou quando eu me expresso de que não é uma escolha, é uma jornada, e eu como mãe, vou trilhar esse caminho sempre do lado do meu filho, com toda certeza. Nossa, que lindo. Emocionante. Lindo Lindo demais. depoimento. E tá só começando. Bruna, conta pra gente um pouco sobre os desafios que você enfrentou na maternidade e quais as maiores preocupações em relação ao futuro do seu filho. Bom, está aberta a temporada das lágrimas e do choro aqui nesse podcast. Bom, a minha maternidade, como eu disse lá no começo na apresentação, eu sou mãe de 2 meninos, né? Um de 8 anos, que é o Miguel, e um bebê de 4 meses, que é o Oliver. E o Miguel, eu descobri, foi minha primeira gestação, né? E primeiro neto, né? Tem todo esse peso, né? Dessa chegada. Não foi um bebê é, planejado, mas foi muito esperado, foi muito bem recebido. E quando eu estava grávida, eu fui fazer o primeiro morfológico, eu descobri que ele tinha uma malformação cardíaca grave, né? Mas até então eu nunca tinha. Quando a gente fala de má formação cardíaca, a gente só pensa ou o coração bate ou o coração não bate, tem coração ou não tem coração. Eu nem sabia que alguém poderia viver na condição que eu descobri que o meu filho tem só um ventrículo, né? A gente sabe que o coração, assim, né, para quem já teve alguma aula de ciências na vida, sabe que tem o ventrículo esquerdo e o direito, né? O coração. Ele é formado por esses 2 ventrículos e ele só tem o direito, ele não tem o esquerdo, que basicamente é o principal, assim, é o que tem uma função muito mais sobrecarregada, que é de transportar sangue para o corpo inteiro. Então ele atrofiou na hora, quando estava em desenvolvimento, fetal, ele atrofiou esse lado esquerdo e só desenvolveu o direito, né? E eu descobri isso nessa primeira ultrassom morfológica, né? Que quem é mãe sabe que a gente faz. E aí eu sempre dou esse exemplo quando eu conto a história, que quando a gente vai fazer esses ultrassons, né? A gente quer saber o sexo, né? Aí isso sempre me emociona quando eu vou contar, porque assim,
A gente quer saber se o nosso filho tem os 5 dedos em cada mão, né? E aí você recebe um diagnóstico de que seu filho tem um problema no coração. E aí, coração, a gente já sabe, a gente já leva para a questão da vitalidade, né? Então, é o que deixa a gente vivo, né? Na nossa cabeça ali é se o coração está mal formado. Ou então a gente, como leigo, fala, é um sopro. Mas o que que é? Um sopro no coração? Que sopro eu já ouvi falar. Não, ele só tem uma parte do coração, não desenvolveu uma outra parte, ele vai ter uma complicação. E assim, para vocês terem ideia, aí a gente teve que buscar, né? Foi depois do baque, a gente teve que buscar médicos especializados, né? Nesse tipo de malformação, nesse tipo de condição, né? E aí, para entender como que era e estudar todo aquele coração dentro da minha barriga ainda, eu tinha 5 meses 4 para 5 meses de gestação e já descobri, e ainda bem que descobri, por quê? Porque ele nasceu super bem, não é o caso dos cardiopatas congênitos, a maioria, que é 1 para 100, é 1 a cada 100 crianças que nasce. Então, e nem todos têm esse diagnóstico fetal, né? Que é o que ajuda muito no tratamento, né? E impede a mortalidade dessas crianças de forma prematura. Ainda bem que foi descoberto. Hoje eu tenho esse pensamento, mas na época foi muito ruim. E aí uma das nossas convidadas falou sobre o luto, acho que foi a Milena no começo, Milena no começo, falou sobre o luto e tem a questão do luto do filho idealizado, né? Então, no meu caso, eu estava grávida, não tinha sido planejado, mas a gente estava muito feliz com essa gestação, porque eu também sempre quis ser mãe. E de repente, aquele filho que você idealizou, saudável, né? E você imagina toda aquela situação, comprar enxoval, montar o quartinho, fazer o chá de bebê, morreu naquele dia. Tanto que eu estava trabalhando na época ainda como autônoma, né? E eu desisti de tudo que eu estava fazendo, eu entrei numa depressão profunda e foi assim, foi uma gravidez, mas uma gestação com um luto mesmo, de um filho que estava vivo e que tinha possibilidades de viver, como graças a Deus ele vive, mas chegou a ser sugerido até a interrupção da gestação, porque era uma condição tão grave que poderia ter sucesso, e aí eu já soube que ele teria que fazer várias cirurgias ao longo do primeiro ano de vida dele, então já eram cirurgias que são pré-estabelecidas para esse tipo de condição, e que se ele não fizesse, aí sim a gente poderia não tê-lo, né, vivo. E eu recusei, eu disse, não, eu vou tentar, apesar de ficar numa depressão profunda, de ter esse luto do filho idealizado. Foi muito difícil, eu estava com o casamento planejado, né? A gente estava fazendo toda a pré-produção desse casamento, dessa cerimônia, eu já não queria mais casar, porque o casamento eu estaria com 6 meses de gestação, e aí eu não queria ter registros da gravidez no meu casamento, porque eu achava que meu filho ia nascer morto ou que ele ia morrer no decorrer da gestação. Então, tudo isso foi muito difícil, foi muito pesado. E depois que ele nasceu, bem, como eu disse, se a gente não tivesse identificado na gestação, provavelmente passaria despercebido o problema dele, porque ele nasceu saudável, bem, sem cansaço. Mas aí ele precisou ficar um tempo internado na UTI em observação até ele começar a ter o cansaço que era esperado para a condição dele. E depois, com 2 meses de vida, 8 meses de vida, ele teve que fazer cirurgias de peitinho aberto, intubação, tudo isso que nenhuma mãe não deseja para mãe nenhuma. A gente sofre tanto quando vai levar um filho para tomar uma vacina. Então, imagina como que é você ver o seu filho ali de 2 meses, com o peitinho aberto, intubado, e aí depois sabendo que daqui a 6 meses você vai ter que fazer de novo isso. Essa luta foi até os 4 anos, ele fez praticamente uns 6 procedimentos até os 4 anos de vida. E agora ele acompanha, mas tem algumas limitações ainda. Toma medicamento todos os dias, desde que nasceu.
Tem algumas limitações físicas, né, que ele não pode fazer algum tipo de esforço físico e criança, né? Então imagina, esses são os desafios, né, dele entender. Agora ele tem consciência da condição dele e aí agora começa a se sentir um pouco excluído porque ele não pode praticar alguns exercícios na educação física da escola. E aí pergunta e aí tem um pouco de vergonha das cicatrizes que ele tem bastante. E depois, aí o outro desafio da maternidade. Engravidei depois de 8 anos, e eu sempre tive, a palavra é pânico de engravidar. Por quê? Porque a probabilidade de ter um novo filho com outro problema grave cardíaco era de 10%. Então eu tinha muito medo, e acabou acontecendo que eu engravidei novamente. Então foi até a gente descartar todas as possibilidades de uma cardiopatia grave. Tivemos muitos processos até então foi muito tenso, foi uma gravidez no começo muito é, assustadora, né? Por conta disso, desses medos, desses traumas, de carregar esse peso desse processo traumático, esse maternar difícil que eu tive, mas que deu tudo certo nesse caso. O Oliver não tem nenhum problema cardíaco, é saudável, então, e não que isso seja um peso, meu filho não é um peso para mim, e trabalhar isso também foi muito difícil, de não me sentir culpada aí lá vem o choro de novo, não me sentir culpada de estar aliviada desse novo filho não ter um problema também, né? Não que meu primeiro filho fosse um problema, mas por tudo que eu passei, foi muito difícil e eu não queria repetir aquilo, né? Não que mas é muito difícil você administrar isso e não transportar isso para o seu filho, que ele é um peso ou ele achar que ele é um peso, que ele não é um peso para mim. Então, essa brevemente a minha história como mãe até aqui. Que lindo, Bruna. Nós te entendemos com certeza. E você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, foi o luto do filho vivo, e eu passei por isso. Eu passei por isso no diagnóstico da minha filha, quando, né, ela foi diagnosticada aos 6 anos com diabetes, vai fazer 2 anos agora. Ela foi diagnosticada e realmente você sofre muito e é um processo muito doloroso. É um processo doloroso de entendimento da doença, é um processo doloroso de aceitação e entendimento dos que estão ali ao seu redor, assim. Obrigada pela sua história. E realmente a gente fica aqui emocionada. Agora eu vou chamar a Milena. Milena, você se preparou para conversar com o seu filho sobre o fato de não conhecer o pai? Como que ele encara essa realidade agora na escola? Ele já foi discriminado pelos colegas? Então, o Pedro, quando a gente tem uma produção independente, a gente vivencia uma situação diferente de uma mulher que teve um namorado, um caso, um marido, e que foi abandonada numa gestação ou que a pessoa não assumiu. O Pedro, desde o início, eu sempre trabalhei com a verdade e sempre trabalho com a verdade. Então, eu mostro para ele as diferentes famílias e as diferenças que existem entre todas as famílias. Do mesmo jeito que um amiguinho dele tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, ele tem uma mãe, um avô e uma avó. Ele não tem um irmão, mas ele tem o vovô morando junto. Ele não tem um papai, mas ele tem uma super vovó, uma super mamãe. Então, assim, esse tipo de conversa, ela acontece muito natural dentro de casa. A gente usa sempre da naturalidade e da verdade. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz para os nossos filhos é não trazer mentiras e não contar histórias, né? E eu acho que o Pedro, ele veio num momento onde a sociedade também está um pouco mais aberta para essas questões de diferentes famílias e diferentes formações. Quando eu decidi pela produção independente, eu achava que eu ia sofrer muito preconceito da sociedade, e que os amigos e que as pessoas iam torcer o nariz, e que iam falar, nossa, mas e o pai? Cadê o pai? E a necessidade do pai e tudo mais.
E, na verdade, quando eu anunciei a minha gestação, fiz um post muito bonito falando sobre maternidade, sobre o quanto eu estava feliz. Eu fui tão acolhida pelas pessoas que eu fico pensando, ou eu tenho uma rede de amigos perfeita, eu estou no lugar certo, ou as coisas estão realmente mudando na sociedade. Então, eu acho que entre tantas pessoas que falam sobre a coragem de ser uma mãe por produção independente, que falam sobre a coragem da decisão, de bancar o sonho, de ir em frente, é, 99% aprova e fica muito feliz com a decisão, e 2% de gente que nem importa muito vai lá falar e destilar um veneno, né? Então, assim, eu me surpreendi muito com essa rede de carinho que eu recebi durante a gestação e que meu filho recebe todos os dias dos meus amigos, das pessoas que estão em volta. Então, eu acho, e eu sinto que o Pedro não tem nenhum tipo de problema com o fato de não ter um pai, né? Porque ele tem um vô pai, ele sabe o papel do avô, ele sabe que o avô é um avô, mas o avô é a referência masculina dele, é a referência, é com quem ele troca, é quem é o melhor amigo, é o time dos meninos, é aquela coisa toda. Então, a gente tem aqui em casa uma coisa muito natural de lidar com a situação. Então, não sinto no Pedro um grande problema porque, ou uma tristeza, ou alguma coisa que incomoda pelo fato de não ser pai. Porque a família dele é diferente e tá tudo bem. Hoje a gente tem famílias diferentes em todos os lugares, e eu gosto sempre de mostrar famílias diferentes para ele, porque o respeito é a base de tudo, e não existe um formato. Ah, você tem que ser papai, mamãe, filhinho, irmãozinho. Não existe mais isso. Isso não é sinônimo de felicidade. A felicidade, ela está no respeito, está no amor que você tem dentro de casa. Então, é isso que a gente leva para ele. E, assim, meu filho é muito feliz. Eu acho meu filho muito feliz, assim, É, muito Só pegando, alegre, expansivo. Então, eu acho que é muito fruto de como a gente lida com essa situação, sem um peso, né? E é uma coisa que eu falo muito para as mulheres, que às vezes vem muitas meninas, ou mulheres mais velhas, principalmente. Ah, eu quero fazer uma produção independente, eu quero fazer uma produção independente. E aí a gente vai conversando, e existe também um grupo de apoio que que eu e mais algumas amigas que fizeram produção independente têm, e muitas mulheres chegam lá cheias de dúvidas. E quando as dúvidas são muitas, a gente fala assim, não faça. Não faça, porque não vai te trazer felicidade. Você tem que ser muito segura da tua decisão. Então, se você não é, se você tem uma insegurança, ou se você tem um preconceito dentro de você, você não vai conseguir ser feliz. Você só vai tapar o sol com a peneira, porque é o seguinte, se você tem um problema de o que meu filho vai pensar quando ele perguntar cadê o pai, o que que eu vou responder, ai meu Deus, como eu vou lidar com essa situação de cadê o pai? Se você não tem uma segurança com relação a isso, não faça, porque você vai arrumar um grande problema para você. Milena, só aproveitando o gancho do preconceito, você acha que as pessoas diminuem o seu papel como mãe pelo fato da sua escolha? Não, eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. As pessoas veem uma mulher que toma as rédeas da vida dela, do filho, como uma mulher muito empoderada, segura, tipo, que legal que você fez isso, que legal que você não deixou teu sonho morrer porque não tem um parceiro, que legal que você foi em frente e batalhou para isso. Então, eu não vejo uma diminuição do meu papel como mãe pelo fato de ter vivenciado ou feito uma produção independente, ou ter um filho sozinha. Não sinto eu não sei como são as outras mulheres ou como são as outras maternidades com mãe solo, mas no meu caso, eu sinto mais que as pessoas se orgulham da decisão e ficam muito felizes. Que legal que você foi em frente, é isso aí. E é isso aí mesmo, não tem. Eu acho que gera mais curiosidade do que Exato. preconceito, talvez, né?
Exato, então, uma coisa que eu lido super bem e eu não tenho problema nenhum em contar é como é a história, o que dá muita curiosidade nas pessoas, como é a escolha do sêmen do doador, porque é um doador, né? Então, isso é a curiosidade que as pessoas mais têm. Não é nem como você vai financeiramente, nem de como você educa, nem de como é a sua casa, e sim, nossa, como é esse processo de escolha do doador? Então, eu acho que essa é uma curiosidade super genuína e acho bacana que as pessoas tenham, para elas entenderem mesmo como é que é esse processo. Então, essa é a parte mais curiosa da história, não é nem, nossa, o que que você vai fazer com o pai, né, sem o pai? E aí, você começa a ver que as pessoas, elas aceitam tantas coisas que você achou que elas não aceitariam, e elas têm uma curiosidade de coisas que para você foi muito tranquila, porque quando você decide pelo processo e com a escolha do sêmen, você já tem tudo definido na tua cabeça. Algumas mulheres que fazem produção independente escolhem, a gente tem um banco de sêmen no Brasil, que é um banco de sêmen nacional, e fora do Brasil a gente tem vários outros que são muito mais caros, menos acessíveis para muitas mulheres, como era o meu caso, era tipo o dobro do preço. E aí eu usei o Banco Nacional de Sêmen, e aí você recebe uma lista, hoje eu já nem sei como tá, porque há 5 anos era assim, você recebia uma lista por escrito, com vários perfis, lógico que você nunca vai saber o nome, nem quem é, nem nada, você não tem acesso a nenhum tipo de informação, exceto aquelas que estão ali naquela lista. Então, o que a minha médica me sugeriu? Você pega uma pessoa que tem uma compatibilidade sanguínea com você pega pessoas, escolhe homens que tenham características parecidas com a tua família, porque vai criar uma identificação maior no bebê, na criança, enfim. E, e é isso, mas ali tem de tudo, tem música preferida do cara, tem o signo, Nossa. tem Eu ali, confesso que eu estava aqui esperando para perguntar aí essas questões, né, de tem tudo, comportamentais e de gosto, se isso também tem muito, influenciava, se sim, então, além das características físicas, né, de cada um, cor de olho, cor de cabelo, altura, peso. Existem as características comportamentais, que tipo de música gosta, Nossa, qual que é o legal. signo, qual é o bicho preferido, até se vai ao dentista com frequência, se vai ao Nossa, médico, olha se só. vai... Tudo, e tem também as questões de saúde, alergia, miopia, então você consegue ter ali um histórico de tudo. Eu te confesso que eu não liguei muito para a parte comportamental, assim, que são mais o que o cara gosta, qual é o signo, eu não me peguei muito nisso. Eu fui já na parte de compatibilidade sanguínea, que era uma coisa que ela me falou, que eu Sim, tinha que prestar atenção, e muito na parte de saúde mesmo, né? Alergias, enfim, visão, essas coisas todas que poderiam afetar em alguma forma ali geneticamente a saúde do bebê, né? Então eu fui mais por ali e busquei uma pessoa um pouco mais com cabelo mais claro, né? Porque a minha família é toda com cabelo claro. Busquei uma pessoa, descartei um perfil de um moço que era muito alto, porque eu falei, nossa, minha família é de estatura média para baixo. Eu falei, nossa senhora, como vai ser se eu tiver aqui um moleque de 2 metros de altura, né? Então eu fui meio que fazendo ali uma base das coisas que eram mais dentro da realidade, né? Do que poderia interferir. E deu tudo super certo. Meu filho é lindo, modéstia à parte, mas ele é super, muito parecido com a minha família, comigo, com meu pai. E aí eu acho que essas características, esse comportamental, que eu não liguei tanto, eles são formados por mim, pela minha sim, família, pelos também. nossos gostos, pelo jeito que a gente lida, e não
Porque, uma eu peguei o construção, cara né? do signo de Sagitário, porque eu gosto de Sagitário. Não, não tem, sabe? Peguei o Tem Peixes, uma, porque tem uma moda aí, né? Que tem mães que escolhem a data do nascimento do bebê para não nascer com pois tal signo. Ai, tem tudo Tem que isso, fazer né? Pois mapa Então, e eu astral. só queria ser mãe. Eu só queria ser mãe, nem me importava como ia não ser, importava a quando condição ia que fosse, né? nascer. Eu só queria ser mãe. É isso. Legal. E aí vamos para Show. Catarina, então. A gente quer saber quais são os maiores medos, né, e as dificuldades de ser mãe de uma pessoa trans. Como que você lida com situações, por exemplo, que são simples, né, para a gente, mas, por exemplo, a ida ao banheiro, né, um banheiro público, que a gente vê todo dia esse tipo de situação, é o que se divulga, né, geralmente, quando a gente fala de pessoas trans, é uma preocupação de muitas pessoas, né, que são situações simples, né, cotidianas, que não deveriam ter esse tipo de preocupação, mas como que você lida com isso? Como que é o diálogo de vocês com relação a isso e como que ele lida também no dia a dia? Ótima pergunta. Na verdade, o primeiro ponto prioritário é o nome social, né? Quando a gente começa a divulgar para as pessoas, primeiramente da família, até para preservar o nosso filho ao máximo, porque a gente sabe que a adolescência é um momento de muita transformação, é um momento de transição, de estruturação. Então, a linha é muito tênue entre qualquer decisão que a gente toma, qualquer etapa, a gente está fazendo tudo de uma maneira muito sólida para que Du possa experimentar a formação interna primeiro, muito mais do que a externa. A externa é uma consequência de você estar seguro da sua Uhum, escolha. Infelizmente, a gente vive uma sociedade heteronormativa que deseja que a gente siga o que está no inconsciente coletivo, né? Todo mundo tem que seguir aquele padrãozinho ali, uhum, como a Milena falou, né? As expectativas lá fora, no caso dela, foram muito positivas. Isso é muito bom, mas nem sempre a receptividade é assim. A gente sabe que o uhum, diferente tende a causar espanto, sim. né? E seguir esse caminho sempre é muito delicado. Então, o primeiro momento foi o nome, e nós discutimos entre nós três ali, primeiro, para que a gente pudesse, como pais, também viver o luto da nossa filha, porque a gente está Uhum, deixando de ter uma filha para passar a ter um filho, e isso uhum, a gente conseguiu alinhar com o Du, de que a transição dele não era só dele, era também nossa. Então, que a gente uhum, tinha que fazer isso juntos, porque eu teria que me despedir de minha menina, né? Para dar lugar ao meu menino. E hoje a gente brinca com isso, a gente se diverte, a gente fala, minha mãe, você conseguiu ter um filho e uma filha em uma pessoa só. Você é muito sortuda. Aí eu falo, é verdade, ó, tá vendo aí? Você condensa todos os meus desejos, mas não carregue esse fardo, tá? Realize a sua história, a sua trajetória. Mas fico feliz de ter podido experimentar esses dois lugares, né, junto com seu pai. Então, o primeiro ponto foi definir como a gente vai te chamar, como você quer ser chamado, né? uhum, E aí vem aquele nome social, que a gente sabe que é um nome que vai estar nos documentos em breve, ainda não tem a questão da documentação, a gente uhum, sabe que é uma etapa que está por vir, mas a gente ainda está transitando por esse universo progressivamente. Mas o nome que a uhum, gente vai chamar, né? Que a gente vai falar para a família, para os avós, para os primos, para os tios, tias. E aí nós entendemos que Du é Maria Eduarda de nascimento e escolheu o Igor Eduardo, que é o nome social, que Du seria um nome que, para mim, no meu coração, funcionaria bem, porque é um nome neutro e, ao mesmo tempo, amplo. uhum, Funciona para você, Du? Oh, mãe, Duda não, porque Duda eu ainda conecto com o meu apelido uhum. de Maria Eduarda, mas Du, eu amei. Vocês gostaram, eu gostei, então vamos seguir com Du? Vamos seguir com Du. Então, hoje é simplesmente Du, que é Uhum. assim que a gente fala, simplesmente Du. Só tudo isso, esse menino maravilhoso. Essa foi a primeira grande etapa. E depois dividir com as pessoas da nossa família, aos poucos, né? Porque as pessoas começaram a ver algumas mudanças. Então, corte do cabelo, né? Tinha um cabelão, aí resolveu cortar o cabelo curtinho. Já tinha feito esse processo de cortar o cabelo curtinho aos 8 anos de idade. Tomar naturalidade, a gente sempre lidou com isso com muito respeito, com muito amor. Nunca foi
um caminho de que rosa é para menina, azul é para menino. A gente nunca teve muito isso. Sempre tudo com muita leveza. E isso também foi transitando assim, mudando o estilo, né? Pedindo para comprar algumas roupas já num estilo totalmente diferente. E é um menino super estiloso, ama se arrumar, super bonito, super elegante. Então, ir na loja, na primeira vez que a gente foi numa loja, e a gente foi numa loja de departamento, e quando a gente entrou, normalmente a gente subia para as roupas das meninas. E aí, Du olhou para mim e falou, eu queria comprar nessa seção aqui. Aí a gente se olhou, tipo, chegou esse momento, né? E aí fomos, acompanhamos e fomos entendendo como lidar. E para provar as roupas, como é que faz? Onde vai? O provador feminino ou masculino? Todos os dias a gente tem desafios com relação a isso, né? Então, nesse primeiro momento, ainda fomos no provador feminino e eu entrei com o Du para poder garantir que não ia ter nenhum tipo de constrangimento, porque é uma preocupação que a gente tem muito grande com relação a isso. E com o passar do tempo, o Du foi se sentindo mais confortável e me ensinou até uma terminologia bacana, que é que ele tem um alto nível de passabilidade. Ou seja, aparentemente, ele é um menino. O que socialmente gera muito menos curiosidade, impacto. Então, ele consegue transitar por esse universo com muito mais tranquilidade. Então, ele começou a usar o vestiário masculino, digamos assim. Entendi. Quando a gente ia numa loja pequena, a mesma coisa. Minha mãe, você acha que eu devia ir aonde? Aí eu, como você se sente? Você está preparado para alguém te perguntar alguma coisa lá dentro? Acho que tô. Então vá. Tô aqui, com seu pai aqui fora, a gente te espera. Se precisar de ajudar a gente, você chama, tá? Tá bom. E nunca tivemos nenhuma situação, até então, no universo público, com relação a isso. Mas você fez uma pergunta muito bacana, que é com relação ao banheiro. Na escola que a gente morava, a gente se mudou há pouco tempo para Recife, temos um mês aqui, e antes morávamos em Salvador. E na escola de lá, as pessoas viram essa transição de Du, né? Então, conheceram Maria Eduarda e conheceram Igor Eduardo. Então, as pessoas já sabiam que Duda tinha usava o banheiro feminino. No momento em que Du foi fazendo a transição, esse desconforto veio. Minha mãe, eu gostaria de usar o banheiro masculino. Falei, pronto, eu vou então conversar com a escola para entender como é que eles podem, né, estruturar para te receber. E aí fiz uma reunião com a escola e a escola me disse, olha mãe, nós não temos como resolver esse problema. Du vai ter que usar o banheiro da coordenação. É um banheiro neutro, ele pode ir lá na sala dos professores e usar. E aí eu falei, Du, resolvi o seu problema, você pode usar o banheiro da coordenação, mas eu não sou coordenadora. E eu falei, nossa, excelente ponto, de fato eu não tinha, né? Eu estou tentando achar uma solução, mas sim, você não é coordenador, faz todo sentido. Aí voltei para a escola, falei, gente, Duda não é coordenador, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não estou trazendo para vocês um problema, eu estou aqui querendo ajudar vocês a também, porque Du não é o único caso, nem vai ser, não é o primeiro, nem vai ser o último. Então, é importante que a escola comece a se estruturar para ter um acolhimento maior nesse sentido. E eles, então, disseram que sim, que iam pensar nesse assunto, mas a gente se mudou. Então, Du saiu dessa escola, nesse período usou o banheiro da coordenação, e na escola nova, agora, que tem poucos dias que chegou na escola, não tem nem um mês ainda que começou as aulas, no primeiro momento, quando eu fiz contato com algumas escolas daqui para escolher a escola que nós iríamos fazer a matrícula de Du, todas as vezes que eu conversava com a coordenação por videochamada, né, para fazer reunião, para entender como é que funciona a inclusão, as pessoas já ficavam preocupadas. Você está perguntando da inclusão por quê, mãe? O que acontece com o seu filho que você está tão trazendo esse assunto? E aí eu falava, meu filho é transgênero e eu quero saber como a escola lida com isso, quais as políticas de vocês, como vocês lidam com a questão do nome social, como vocês lidam com o banheiro, como vocês lidam com a integração desse jovem nos grupos, se vocês têm algum trabalho de cunho emocional, se vocês têm apoio psicológico, todas as perguntas que são importantes como mãe para saber se meu filho vai ser bem recebido. E aí, selecionamos algumas escolas, viemos para a primeira reunião presencial, e quando nós fomos recebidos na escola, era praticamente uma bancada de gestão da escola para nos receber, a diretora, a psicóloga, a coordenadora, e a gente entendeu que talvez fosse porque cada um tinha ali uma colocação para fazer a respeito
desse assunto especificamente. E o primeiro ponto que a gente falou foi que Du não se define por isso. Nenhum de nós se define pela nossa identidade de gênero. Nós somos mulheres, a gente sabe o quanto a gente está aí buscando uma conquista no mercado, o quanto a gente está buscando o nosso lugar. Isso não muda nada se Du é homem ou se é mulher, isso não muda o caráter, os valores, os talentos, o que ele vai trazer e contribuir para essa sociedade, para essa escola, para esse micro-universo social que é a escola, que vai refletir no futuro a relação dele com o mundo. Então, meu filho é muito mais do que isso. Então, eu proponho que vocês façam perguntas relevantes ligadas ao caráter do meu filho, ao que ele de fato vai deixar aqui para vocês, porque a identidade de gênero e a sexualidade dele é só um fator dentro de uma pessoa incrível, que vocês vão ter a grande oportunidade de conhecer. E aí, a gente partilhou um pouco dos talentos de Du, que Du é autodidata, Du é um menino muito bacana, e, naturalmente, discutimos a questão do banheiro. E chegamos nesse ponto, e a questão do banheiro aconteceu de que nós não temos um banheiro neutro, nós temos o banheiro masculino e o feminino no andar de baixo, nós temos um banheiro com acessibilidade, né, para pessoas com deficiência no andar de cima. Então, eu sugiro que, se Du quiser usar o banheiro de baixo, vai ter que usar o feminino. Agora, se Du quiser usar o banheiro de cima, tranquilo, pode usar. Falei, então, nós vamos ficar com a segunda opção, já que vocês não têm hoje disponibilidade de acolher Du no banheiro, que é da identidade de gênero que ele tem hoje. E aí, ligamos para a Du, que ainda não tinha chegado aqui, falamos esses detalhes, e Du lida com a maior naturalidade. Tranquilo, mãe. De boa, nem se preocupe, fique tranquila. Tá bom. E aí, no discorrer do tempo, umas 2 semanas de aula, Du me ligou chorando. Eu estava no trabalho e eu falei, o que foi? O que aconteceu? E ele falou, mãe, uma situação um pouco constrangedora aconteceu agora. Eu estou chorando, mas eu já estou bem, fique tranquila, já estou respirando. Eu falei, tá, mas me fala o que aconteceu. Eu uso o banheiro de acessibilidade, que é um banheiro que tem chave. A chave fica na coordenação. Eu queria ir no banheiro e quando eu fui pegar a chave, a coordenação tinha dado a chave para uma auxiliar, porque ela estava em reunião, e a auxiliar tinha saído para almoçar e levou a chave. Então, não tinha como usar o banheiro. E aí a coordenação sugeriu que eu usasse o banheiro masculino, mas que teria que esvaziar o banheiro todo para poder usar. Nesse momento, meu coração já estava parado, né? Eu já nem conseguia processar as informações que estavam sendo trazidas. Eu falei, meu filho, eu sei que você está com minha mãe, me senti tão mal, como se eu pudesse fazer algo que fosse agredir, né, ou afetar as pessoas. Eu me senti muito mal com isso. Eu falei, fique tranquilo que nós vamos conversar. E aí, de imediato, ele me falou, não quero nem voltar para a sala, eu quero voltar para casa. Você poderia me ajudar aí, minha mãe? Eu falei, claro. E aí, liguei para a coordenação, conversei com a coordenadora. Foi um momento muito importante, porque eu pude me abrir com ela como mãe. Falei para ela, olha, e eu chorei bastante na ligação com ela, foi muito emocionante. Falei, olha, eu não estou te falando aqui só pelo meu filho. O que eu estou dizendo aqui para você é que isso não é inclusão. Incluir é fazer a pessoa se sentir tranquila com quem ela é, feliz por ser quem ela é, pelo caminho que ela está trilhando. Então, eu sei que você teve uma intenção boa de proteger mas a gente precisa entender e confiar nas pessoas. Existem milhões de maneiras de se fazer isso. E na dúvida, pergunta como você gostaria que fosse feito. Como você sugere que você seja tratado. Se é algo novo para vocês, não tenham medo de perguntar. Assim como é algo novo para mim, como mãe, como é algo novo para o meu marido, como pai, e a gente se desafia o tempo inteiro, mas a gente está o tempo inteiro se comunicando. Sem a comunicação, a gente não vai conseguir fazer nenhum progresso nesse sentido. Então, eu quero me disponibilizar para você, para que você fique à vontade para me perguntar qualquer coisa nesse sentido. Perguntar para o próprio Edu, para que essas situações não interfiram na formação da personalidade dele e nem na referência que ele tem, né, da escola e social. E foi bacana porque eu escutei um feedback muito positivo, ela foi muito acolhedora nesse sentido, apesar de já ter tido todo esse problema causado, eu sei que a intenção foi a melhor possível. Então a gente teve esse desafio,
e a gente sabe que vão vir muitos outros, e à tarde, quando o Du chegou na escola, né, teve a sessão de terapia, que o Du faz acompanhamento terapêutico há muito tempo, mesmo antes de todo esse processo começar, e eu falei, Du, você levou isso para sua terapeuta? Não, minha mãe, não levei. Mas por que esse é um assunto tão importante? Não, porque já está resolvido. Não achei que fosse tão relevante levar isso agora. Eu tenho outras coisas que eu quis tratar. Porque esse ponto, para mim, já está decidido, já está encerrado. Então, assim, o mais importante de tudo desse processo de construção, que tem vários acontecimentos que a gente está atravessando, todos os dias a gente tem novidades, e o mais bacana e mais bonito de tudo é ver como ele está lidando com leveza com isso, se sentir amado, acolhido, respeitado, mesmo sabendo que lá fora nem todo mundo vai saber lidar de bate-pronto com o que está acontecendo, mas entende que o processo é uma construção e que a gente está junto com ele. Isso é o mais prazeroso de toda a jornada que a gente está vivendo. Nossa, Verdade. Então, desculpa, Fabi, só não, complementar aqui que o depoimento da Catarina é muito lindo. Ela fala com muito orgulho do filho, assim, é muito inspirador de verdade, assim, com certeza a gente vai sair daqui muito motivada a maternar, né, com essa forma carinhosa e respeitosa que ela mostrou aqui pra gente. Vamos seguir aqui então tá acabando aqui já o nosso tempinho. Como a gente falou lá no começo, se deixar, a gente fica aqui conversando horas e horas, né? E tem assunto demais e tá muito prazeroso aqui. Acho que a Fabi tem uma pergunta para a Milena aqui para a gente seguindo para a reta final. eu queria perguntar para ela, ser mulher independente e mãe solo atrapalha seus relacionamentos? Você pensa em se casar um dia? Eu penso, não é uma busca desenfreada, né? Mas por que não? Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito em mente. Se vier alguém para somar a minha vida, a vida do meu filho, por que não? Né? A gente não tem idade para descobrir uma pessoa muito legal, um cara bacana, formar uma família, quem sabe com agregados, né? A gente não existe um limite para isso. Então, eu não é uma busca assim, sem, nossa, eu preciso casar. Se casar, ótimo, maravilha, vou ficar muito feliz. Se não casar também, muito feliz. Para mim tá tudo certo, eu sou muito tranquila com relação a isso. O que eu quero é que, já que eu não tive um relacionamento antes de ter um filho, o mais difícil eu já fiz. Ter um filho sozinha, né? Isso é o mais difícil. Então, tudo que vem depois disso, se vier para somar e se vier para agregar, se for um cara bacana que, né, tiver amor pelo meu filho, tiver amor por mim, quiser viver uma história legal, por que não? Então, assim, não é uma coisa que eu descarto. Não sou daquelas mulheres que levantam bandeira porque eu tive um filho por produção independente, então todas as mulheres do mundo agora têm que ter. Eu sou super a favor de, nossa, encontrar uma pessoa legal, ter sua família, ter seus filhos, viver feliz. Não vou levantar bandeira, nunca, porque às vezes tem gente que faz uma coisa e começa a levantar uma bandeira de que o mundo tem que ser assim, e todas as mulheres têm que ser assim, e todas as pessoas têm que ser assim. E não é. Essa é a minha história, é a minha realidade. Mas eu acredito que todas as pessoas possam ter as suas próprias realidades, viver o amor, casar, ter filhos. Se não casar, tudo bem também. Se não quiser ter filho, tudo bem também. Porque existe uma cobrança para as mulheres. Você não vai ter filho, você não vai. E hoje as mulheres, elas podem não ter. A gente está falando aqui de maternidade de 4 mulheres que quiseram ter filhos e que sonhavam em ser mãe. É uma coisa. Agora, tem mulheres que não querem e está tudo certo. Não existe, não tem que existir essa cobrança. Então, para mim, cobrança não rola e nem uma coisa assim precisa ser. Não precisa ser. A gente só precisa ser feliz, a gente só precisa ter amor e está tudo certo. Show. Legal, falou tudo. Você poderia deixar uma mensagem final para as mães que desejam fazer inseminação artificial e se tornarem mãe solo?
das mulheres, né, que desejam fazer, ou que tem Verdade. interesse, que por algum motivo, assim como você, ou porque realmente não podia, mas tinha um sonho, ou porque realmente é uma decisão, né, por outras questões, enfim. Você tem alguma mensagem para deixar para essas mulheres? Eu sempre, depois que eu passei vários perrengues, quando eu descobri uma falência ovariana muito cedo, uma menopausa precoce, o início dela, né, e minha mãe também, isso é muito histórico familiar, mas só que a minha mãe já tinha 2 filhos, eu não tinha nenhum, né, então são tempos diferentes. É, primeiro conselho que eu dou para todas as mulheres, independentemente de querer ser mãe por produção independente, ou ser casada, ou não ser casada, não importa. Busquem informações, e se hoje a mulher, ela tem várias outras prioridades, ela tem o desejo de ser mãe, mas ela quer primeiro uma estabilidade financeira, uma estabilidade no trabalho, então a maternidade, ela está acontecendo mais tardiamente. Então, as mulheres com 30 anos, já busquem um especialista e já pensem com um projeto de vida num congelamento de óvulos, porque isso te traz uma tranquilidade para você ter uma decisão de ser mãe na hora que você quer, Uhum. né? Então, isso é o conselho que eu dou para todas as minhas amigas. Não percam tempo que nem eu. Quando eu comecei, né, aí há 10 anos, essa minha busca e essas minhas descobertas, a gente ainda não tinha essa coisa de falar sobre especialistas em reprodução assistida, buscar especialistas nesse assunto. Então, isso, a gente ia a ginecologista, fazia exames de rotina e tudo bem. Mas hoje é imprescindível todas as mulheres conversarem com ginecologistas ou especialistas em reprodução assistida acima dos 30 anos, porque o nosso estilo de vida está mudando e as mulheres estão cada vez mais entrando em menopausa precocemente, são pegas no susto. E aí, que eu faço? Então, tem que ter esse acompanhamento. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Agora, o conselho para quem quiser ser mãe por produção independente é busque informação, converse com família, tenha isso muito decidido na sua cabeça, no seu coração, né? Tenha isso muito certo, assim, muita certeza do que você está fazendo, porque é para a vida toda. Não tem devolução. Então, tem que ser Obrigada. tá decidida, senão você não vai ser feliz. Isso é verdade. Show. E a Catarine, qual a mensagem que gostaria de deixar para as mães que ou estão descobrindo, né, filhos com pessoas trans, né? Qual o conselho que você daria, ou como psicóloga, ou como mãe, né? Como tem que ser esse tipo de acolhimento? Qual o conselho que você daria essas mães, né, que estão assistindo aqui, que estão ouvindo, que estão passando pelo que você passou, pela mesma situação, ou estão desconfiando de alguma coisa e percebem que o filho está ali preso e quer, né, se abrir e de repente ainda não encontrou a forma de abordar esse filho? Qual o conselho que você daria? Acho que o primeiro ponto importante é nós, como mães, lembrarmos do conceito da maternidade, do nosso papel social, né? Nós não estamos aqui para definir o caminho do nosso filho, nem de ninguém. Nenhum de nós tem o direito de fazer isso, com qualquer ser humano que seja. Quem dirá com a pessoa que a gente mais ama, né? Então, recordar que o caminho que o meu filho está trilhando me remonta aos meus traumas, aos meus processos. Então, eu sempre sugiro que as mães busquem acompanhamento psicológico, busquem acompanhamento terapêutico, porque é importante que ela trate os seus pontos de atenção, porque os filhos não estão aqui para nos atender, mas para atender às suas demandas e ocupar um lugar social digno. Nós somos parte da rede de apoio necessária para a construção e formação da personalidade e caráter dessa pessoa. Esse é o meu papel como mãe. Agora, se a jornada do meu filho toma rumos que não correspondem às minhas expectativas, talvez eu precise me perguntar: será que eu estou tentando suprir as minhas faltas através do outro? E esse outro acaba sendo o meu filho? Então, o primeiro ponto é a mãe recordar do seu papel e entender que nós estamos aqui para acolher. Nosso papel é acompanhar da melhor forma possível, oferecendo para essa pessoa que está em formação dignidade, respeito, independente da escolha que essa pessoa tome,
da profissão que escolha, da identidade de gênero, da sexualidade, não importa. O que importa é que meu papel como mãe é dar ciência, ser empática e formar um ser humano ali junto com toda a estrutura familiar, como a Milena falou, a rede de apoio é fundamental, a certeza de que você é importante, de que você pode vencer as barreiras, de que você é corajoso, de que você é merecedor do melhor. Nunca aceite menos do que você merece. Se você não recebe isso em sua casa, o que é que você está disponibilizando o seu filho para viver lá fora? Então, o primeiro ponto é recordar a nossa maternidade como acolhimento e entender que esse filho vai trilhar muito melhor a jornada dele se estiver com você apoiando. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo é assumir o papel social que eu acredito que toda mãe ocupa, independente do que o seu filho escolha, de expressar a naturalidade e o respeito que essa pessoa merece, em qualquer lugar que ele esteja. Então, assim, primeiro nós, conosco, resolvemos as nossas questões dentro da gente, e depois a gente entender que aquele ser humano que está ali fora é digno de tudo de melhor. Não tem dica mais profunda que eu pudesse dar hoje, nesse momento, para nenhuma mãe. Para qualquer mãe que esteja atravessando isso, acolha seu filho, ame seu filho. E se ame também, porque os filhos sentem o quanto a gente se ama, o quanto a gente se respeita, e isso impacta em toda a relação dele com o mundo. Sem dúvida alguma. E eu vou aproveitar aqui, né, fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar também com a Fabi. Fabi, qual é a mensagem, na verdade, né, que você daria para essas mães que, assim como eu e você, receberam esses diagnósticos, né, de inesperados, né, de alguma condição que requer tratamento ou cirurgias durante ou pós-gestação ou durante a infância? Qual é a mensagem que você passa? A mensagem que eu passo é força. Você tem mais força do que você pensa que tem, que você imagina que tem. Você acha que só tem até um certo ponto, mas quando você é impulsionado com o diagnóstico a cruzar aquela linha, você vai muito mais além. E você se descobre uma pessoa incrível, além do que aquela pessoinha que está ali olhando para você e acreditando na sua força, acreditando no seu apoio. Então, é isso, siga em frente, busquem recursos, perguntem, como a Catarine falou, vai atrás de informação, como a Milena falou, procura se informar, é isso, se doem, como a Bruna testificou aqui pra gente. Que podcast incrível, gente. É isso. A minha mensagem é essa. Parabéns, aí, obrigada. Pegando só o gancho aqui da Fabi, né, sobre essa questão dos diagnósticos e da história que a gente contou. No meu caso, a minha mensagem que eu passo é acolha, aprenda sobre a condição do seu filho, né? Divulgue, porque depois eu não fui acolhida no começo como eu gostaria, e depois que eu descobri, hoje a gente tem aí redes sociais com grupos de mães, né? De todos os tipos, com todas as condições, e uma coisa que eu percebia e que eu sentia, e que acho que cada uma, né, dentro da sua realidade se sente quando descobre essas condições, ou qualquer situação que seja, a gente se sente sozinha no mundo. Por que comigo? Porque sou só eu? Por quê? E de repente você descobre que não, você não está sozinha no mundo, tem diversas mães, muitas que chegaram até mim por conta das redes sociais, que eu compartilhei a minha história e eu já ajudei tanto, e hoje eu me sinto até numa missão de divulgar isso, porque eu já fiz com tão pouco, só divulgando e contando a minha história, eu já consegui acolher tanta gente de tantos lugares do Brasil inteiro, e fiz amizades, assim, com pessoas que, né, que a gente acabou se reconhecendo pelas mesmas dores. Eu acho que a mesma coisa com vocês também aconteceu. E não limite os seus filhos, isso para qualquer situação. Não limite, não faça com que eles não acreditem neles, né? Então, deixa que eles escrevam a própria história, e a gente vai ali ajudando ali, né, cercando ali, colocando na nossa bolinha ali, invisível ali, mas não limitem os seus filhos, deixem eles
escolherem os seus caminhos e apoiem, acolham em tudo que eles precisarem. Gente, olha, eu tô muito grato por esse podcast, por essa conversa, esse bate-papo. Ficaria aqui conversando, mas é que a gente tem um tempinho, mas foi maravilhoso, gente. Muito obrigada, Milena, Catarine, a Fabi, nossa convidada. Obrigada. E é isso, gente. Então, Fabi, quer encerrar? É isso também. Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, por todas as dicas valiosas. Obrigada, Catarine, obrigada, Milena, obrigada, Bruna. E é isso, Obrigada, pessoal. Então vocês, chegamos então. ao fim, né, do nosso voo. E não saiam da janela, aguardem os próximos podcasts. Obrigado pela companhia e até mais.